Vamos, mais uma vez, hoje aqui, trocar ideias sobre temas teosóficos. O tema de hoje, vamos falar, é esse: o quinto elemento da natureza. É sabido que a natureza tem 4 elementos, né? Fogo, ar, água e terra. Pois bem, hoje falaremos do quinto elemento. E ao final dessa nossa conversa, você conhecerá em que circunstância esse elemento quinto, que ainda não foi revelado, não é tempo dele surgir, em que circunstância ele se mostrou no nosso mundo objetivo. Perfeito? E para que isso aconteça, nós vamos seguir o seguinte caminho. Nós vamos começar falando sobre a energia da natureza. A energia, ou força da natureza. A seguir falaremos da visão do ocultismo, como o ocultismo vê, enxerga a energia. Perfeito? Aí depois entraremos praticamente no assunto, nós vamos falar de um fenômeno que já ocorreu. Nós vamos entrar em detalhe. É o fenômeno do motor, um motor de Keeling. O fenômeno do motor de Keeling. Perfeito? E falaremos em cima desse fenômeno, nós vamos falar da ultrapassagem de uma fronteira, que foi realmente o que aconteceu com esse fenômeno manifesto. Ok? E vamos fechar falando da similitude desse fenômeno, a sua correspondência com o oculto. Porque ele foi uma revelação do oculto antes do tempo. Muito bem, ok? Assim sendo, comecemos falando sobre a energia da natureza. Como a ciência trata a energia? De maneira geral, o conceito de energia que a ciência tem da energia na natureza está fortemente associado à matéria. Certo? Nós podemos pegar 2 energias, por exemplo, a energia de um corpo em movimento, que a ciência chama de energia cinética, e veremos lá que ela está firmemente presa à matéria, à massa de um corpo e à sua velocidade, ao seu movimento, portanto. E numa variante, por exemplo, tem a chamada energia potencial, a energia cinética potencial, ou energia potencial, que continua associada à matéria, e a distância que separa ela do solo. Por exemplo, se eu levantar um tijolo e segurá-lo, segundo a ciência, ele está com energia chamada energia potencial. E essa energia é definida e medida pela massa desse tijolo, desse corpo, e a distância que separa ele do solo. Mesmo a energia elétrica tem matéria associada, porque a energia elétrica, segundo a ciência, são elétrons em movimento em altíssima velocidade. Elétrons que se transferem de um corpo, um potencial elétrico maior para outro com um potencial elétrico menor. Certo? Bom,
Ok? Agora, o que fala o ocultismo sobre energia? Ele diz que a energia, o ocultismo é diferente. A energia são os aspectos fenomenais, aparências fenomenais da substância cósmica primária, não diferenciada, a primeira substância que surgiu no universo. A energia são os aspectos fenomenais que nós sentimos, fenômeno para nós, dessa substância. Ele, quando fala ao contínuo, quando fala da energia cósmica ou energia universal, ele antropomorfiza essa energia e dá-lhe o nome de Forte. Cria como se fosse um agente dessa energia, cognominado de Forte. E diz que Forte tem uma família na natureza. Ela fala de Forte e seus irmãos, e seus 7 irmãos ou 7 filhos, mais propriamente 7 filhos. O que são esses 7 filhos de Forte? Eles são as 7 forças primárias, segundo da eletricidade universal na natureza. Forças essas cujos efeitos que nós sentimos aqui, são os filhos de Forte, são a luz, o calor, o som, ok? O som. Na ótica da ciência, o som, a ciência diz que o som ele vem através do ar. São as vibrações das moléculas do ar que entram em contato com o nosso tímpano. O tímpano transmite essas vibrações do tímpano caminham pelo pavilhão auditivo, pelo sistema auditivo, até o nosso cérebro. E lá, no cérebro, são convertidos para a sensação de luz e de imagem e de visão. Ok? Essa é a definição, como a ciência define o som. E a luz é o mesmo mecanismo, só que diferente, não é o ar. Segundo a ciência, a luz é a vibração das moléculas do éter. Ela já leva em conta um meio acima do ar, um meio invisível para ela, o éter. As vibrações das moléculas do éter, vibrações muito mais elevadas do que o som, que entram em contato com a nossa retina, são transmitidas pelo sistema óptico até o cérebro e tem um efeito de luz, né? Tem um efeito de luz de visão na nossa mente. A teosofia corrobora isso, diz que é isso mesmo, mas fala que esses efeitos, essa definição, serve aqui para a nossa atmosfera terrestre. Para a atmosfera é o que está próximo dela, para que produza esses fenômenos captados por nossa consciência. Mas não significa que em outros pontos do espaço, em outros mundos, seja a mesma coisa. É a posição da teosofia. Como o ocultismo se pronuncia a esse respeito? Isso que nós falamos. Bom, então vamos falar sobre a visão do ocultismo, a visão da energia do ocultismo. Engraçado, o ocultismo vê nessas energias, essas forças que atuam aqui, ele vê no seu conjunto uma escada.
ascendente. Uma escada em cujos degraus inferiores, os degraus daqui de baixo, a ciência já conhece, som, luz, mas os degraus superiores dessa escada se conectam com um poder invisível, um poder vivo, inteligente, invisível, e que é a causa indiferente, a causa que não se diferencia, a causa única de todos os fenômenos que ocorrem aqui. Toda essa energia. Assim o ocultismo vê o conceito de energia. Ele fala, por exemplo, o ocultismo fala, por exemplo, que o som é uma energia tremenda. Ela é tão poderosa, a energia do som, que se ela for manuseada por um ser humano, com poderes psíquicos, e que conheça a técnica do oculto e consiga liberar essa energia, ela é de tal tamanho que para essa energia se equipara, tem uma força, um poder superior a 1 milhão de hidrelétricas das cataratas do Niágara. Mas toda aquela energia das águas das cataratas do Niágara fosse de uma hidrelétrica, 1 milhão daquelas para equiparar essa simples manifestação do som manuseado por um sensitivo. E também ela fala que essa energia do som também, poderosa também, ela pode ser empregada e é capaz de fazer voltar à vida um moribundo. Essa técnica ainda não é dominada. Agora imagine o dia que a ciência descobrir essa técnica, capaz de trazer um moribundo à vida. Ela fala que o som, ele aglutina, na natureza, ele reúne os elementos que compõem e formam o ozônio. O ozônio é uma substância parecida, o ozônio é um isótopo, se não me engano, de oxigênio, mas não são o mesmo gás, ele é diferente. É um gás especial. E, curioso, e a química, até hoje, a química não reproduziu em laboratório, ela não conseguiu formar o ozônio em laboratório. O ozônio só existe na natureza. A química não tem, com toda a sua ciência, não tem essa capacidade. Mas a alquimia já há séculos conhece isso. Bom, já houve a manifestação de um poder, nós estamos falando da natureza, de um poder da natureza. Antes do tempo, digamos, um poder ainda não revelado, ele se mostrou na sua... Ele chegou a se mostrar? Sim. Essa pergunta é porque vai chamar para o próximo assunto, onde nós vamos entrar, o fenômeno do motor de Keeling. Keeling, K-E-L-I, norte-americano. Vamos falar desse fenômeno que assombrou o mundo. Bom, vamos começar falando antes, vamos começar ressaltando essa propriedade que o som tem maravilhosa de trazer quase um morto à vida. E diz o ocultismo, ela é capaz de trazer um ser humano e um animal cujo duplo etérico ou duplo astral ainda não, na morte, ainda não se desconectou do corpo físico, pois ele se desconecta bem além da decretação da morte física. Às vezes diz que está morto, mas ainda não. Então, o som tem esse poder de fazer voltar à vida, caso ainda não tenha sido desconectado. Ela chama de o cordão ódico ou cordão magnético que prende o corpo astral duplo etérico
ao corpo físico. E o ocultismo lança aí um desafio, e a ciência não acredita nisso. Mas ela faz, aí ela, para falar do assunto propriamente dito, ela diz, bom, a ciência pode não acreditar nisso, os cientistas, mas como eles explicam os efeitos produzidos pelo motor de Keeling? John Worrell Keeling é o nome dele, um americano da Filadélfia, um engenheiro mecânico, um gênio de mecânica, que criou um motor diferente de todos os outros. Ele viveu no século XIX. E esse motor foi chamado a máquina de Keeling. Bom, ele construiu. O problema não era o motor em si. O motor em si era de metal, né? Mas o interessante é o que alimentava esse motor. O Keeling conseguiu uma fonte de energia desconhecida, provinda de um ponto no espaço, que ele chamou de um centro neutro. E essa força se revelou assim, ela era inesgotável. Ele conseguiu captar essa força e colocar a máquina dele em funcionamento. E essa força, essa energia, ela não necessitava de ser renovada. Por isso que o motor dele foi chamado o motor eterno de Keeling. A máquina poderia ficar funcionando dias e dias sem parar, séculos e séculos. E ele fez essa experiência na frente do cientista da época que ficava embasbacados. Mas nenhum deles sabia explicar a causa disso. Bom, em função disso, ele chamou a atenção do mundo. As opiniões sobre Keeling se dividiram. Muitos, um número grande, achavam que ele era uma fraude, um embrulhão. Outros achavam que ele era um homem além do seu tempo, um fenômeno. Bom, e qual é a explicação para essa energia que Keeling descobriu e que atuou nessa máquina, uma máquina de, parece que 25 cavalos a vapor, botou a máquina, além de botar a máquina para funcionar, ainda foi capaz de levantá-la do solo, a máquina pesada, capaz de levantá-la do solo. Aí a teosofia faz um alerta em paralelo. Ele fala que um efeito parecido com esse é conseguido quando se passa um arco de violino, uma corda de violino, e extrai-se um som intensamente agudo. Você já viu esse fenômeno? Arrebenta um vidro, capaz de arrebentar vidro, cristais. Isso já foi obtido pelo som. Bom, o que ocorreu com o Keeling nessa experiência foi ele descobriu sem saber a porta que libertou do outro lado, libertou o éter, essa força que brotava desse centro neutro e alimentava a máquina, que assombrou o mundo. Era o éter, que será no futuro o quinto elemento da natureza. O Keeling não tinha consciência disso. Ele não foi bem sucedido na experiência, né? Ainda bem, porque
o que essa força, não era a época dela ainda, ela revolucionaria o mundo. Ela iria revolucionar o mundo. E é dito que essa força dele seria capaz de desintegrar um exército parece que tem 1.000 homens, mais de 1.000 homens, desintegraria um exército em questão de segundos. E ele fez uma experiência parecida com o cadáver de um boi. Ele desintegrou o boi, focalizou aquela energia no boi e o boi desapareceu. Girou. O que caracterizou isso? Kili, sem saber, chegou na fronteira proibida de um dos maiores segredos da natureza, sem o saber. Segredo esse, fala a teosofia aqui, sobre o qual repousa todo o mistério das forças, das energias do nosso, que nós conhecemos. Tudo vem de lá, que é o éter. A filosofia oculta, ou a teosofia, ela considera dois universos. Um universo manifestado e um universo imanifesto. Um universo objetivo e um universo subjetivo. Mas eles consideram esses dois como se fosse um só. Eles interagem o tempo todo. E o nosso universo é simbolizado, esse universo objetivo nosso, ou universo fenomênico, ele é simbolizado na tradição hindu ou bramânica como o ovo do mundo, ou o ovo de Brahma. É um ovo, na tradição deles, é um ovo que dentro dele está o germe do mundo. É uma forma poética de ver o aparecimento do universo. E esse universo, que é um todo, ele possui dois polos. O polo positivo, eles interagem como se fossem dois polos. O polo positivo é o nosso universo fenomênico e o polo negativo é o universo numênico, de onde vem tudo que acontece aqui. E esse universo numênico perde-se no desconhecido, naquele universo desconhecido, o que não pode ser conhecido, o incognoscível, o absoluto, o sat, ou a aceidade, o não ser. É na interação desses dois polos que está o universo como um todo. Muito bem. O que ele não sabia, mas ele formulou algumas teorias a respeito, que apesar de não casar muito com a filosofia oculta, mas chegou perto. Ele tinha uma ideia sobre... Ele achou que esse mecanismo está presente na construção do universo. Vamos falar de um resumo das suas ideias. O que é que ele pensou a respeito desse fenômeno? Aí ele fala assim: em todas as máquinas que até hoje o homem construiu, nunca foi descoberto o meio de produzir um centro neutro. O negócio dele era esse centro neutro. Ele falou, nunca foi... Eu descobri, mas ninguém descobriu como formar esse centro neutro no espaço. Ele fala, se isso tivesse acontecido, a ciência tivesse descoberto hoje, teria chegado ao fim todo o esforço do homem para se encontrar um movimento contínuo,
para nascerem máquinas que não precisavam parar, suprindo energia, não parariam mais. E fala, esse movimento, o que ele falando, esse movimento só precisaria de um empurrão inicial. Brrr, aquele impulso inicial. E depois não precisaria de um novo impulso. Aí ele continua falando, o que ele falou, no projeto de minha máquina vibratória, eu comecei a desenvolver, eu não fiz isso com a intenção de descobrir um centro, de que aquilo provocasse o aparecimento de um centro neutro. Centro esse que ele falou, um centro neutro vivificado pelo meu éter, ele chamou de éter vibratório, por aquela força que saía lá de dentro. E aí ele falou, mas eu não previ isso, mas aconteceu. Aí ele fala, uma vez que a máquina fique sob a ação dessa força, ela fica independente da massa. A máquina levita, já não é mais atraída pela gravidade, ela anula a gravidade. Teoria do Killing. Então. Aí ele entra mais fundo, ele fala assim, falando como engenheiro, ele fala assim, todas as construções, ele raciocinando, a gente constrói um prédio, uma ponte, todas as construções no campo da engenharia civil, elas requerem uma fundação, isso é fundamental, uma fundação que tem uma resistência, proporcionalmente, seja resistente a todo o peso que essa construção vai comportar, vai suportar, vai ter um dia. Porque senão ela desaba, né? Aí ele arrisca dizer, ele fala assim, pois é, ele encarando todo o universo, como toda uma construção aí no espaço, está amparada, tem como uma fundação um centro neutro. Que tem as dimensões de um átomo. Aí ele continua desenvolvendo. Agora, para entender isso, a mente humana não é capaz. Isso requer uma mente infinita. Ele estava falando de Deus. Ele levou essa teoria para o campo. Deus, dessa maneira, Deus criou o universo. Interessante. Aí ele fala assim, sondar as profundezas de um centro neutro, um centro interetérico, é impossível, porque é o mesmo que buscar os confins, mesmo que buscar lá nos confins desse espaço, que para ele o éter ocupa todo o espaço, nisso ele está certo. O éter preenche todo o espaço. Com a diferença de que, ele também acertou, um é o campo positivo, é o nosso lado, e o outro é o campo negativo, é o campo do éter. O éter dando sustentação ao nosso universo. Que ele não sabia disso, mas suas ideias acerca da construção, esse tipo de construção eletromaterial do universo, estranhamente se aproximaram das ideias do ocultismo. Não era a mesma coisa, mas se aproximaram. Bom, aí vem a pergunta, Keeler, ao descobrir esse fenômeno, ele estava, digamos, dentro da faixa de normalidade do mundo? Não estava. Então vamos entrar agora num assunto ao falar da ultrapassagem de uma fronteira, que foi o que aconteceu. Ele, sem saber, chegou no limiar de uma fronteira. O que ele fala sobre esse centro neutro, centro interetérico, na doutrina oriental, é conhecido como centro Laya. O que é um centro Laya?
o centro Laya, segundo diz a doutrina oriental, e a teosofia. O centro Laya é uma porta de comunicação entre o universo visível nosso e fenomênico e o universo invisível e numênico. É através dessa porta que os dois interagem. Centro Laya. Agora, diz a teosofia, não é preciso, como Killis supôs, uma mente infinita para entender, compreender esse centro, como criá-lo. Ele falou que basta uma intuição e uma habilidade psíquica de um ser humano especial para descobrir onde ele se oculta aí, neste mundo de matéria. Não é preciso Deus. Nós não podemos criar um centro Laya, mas, dica, né? Já foi criado um centro interetérico, um espaço interetérico, que é um espaço entre o éter e a nossa atmosfera. Num fenômeno paranormal que não é incomum, que é o som no ar de campainhas. Isso ocorreu muito com Blavatsky, a fundadora da teosofia. Blavatsky, quando morava em New York, ela recebia muitas visitas, e aquelas visitas eram de pessoas curiosas, porque ela era uma mulher incomum, uma mulher anormal, cheia de poderes psíquicos. As pessoas ficavam assustadas. E era comum a visita estar lá no apartamento dela e de repente surgiu um som no ar assim perto, um som de campainha, um som mais forte. Surgia espontaneamente. Por efeito disso, ela aprendeu essa técnica, ela criava um espaço interetérico para a produção. Vinha do éter, né? O éter provocava isso. Killis, baseado nessa teoria, ele achou uma explicação para os planetas no espaço. Vamos ver, olha o que ele diz. Ele fala assim, os planetas no espaço eles não têm o mesmo volume, a mesma massa, eles têm uma massa gigantesca, né? Mas, apesar dessa massa, dessa diferença deles de massa, como é que eles mantêm aquele movimento entre eles, aquele movimento harmônico, o tempo todo que não para? Aí ele falou, eu só posso responder isso através de uma análise progressiva de centros neutros. Centros neutros negativos que foram criados por Deus. Ele diz que Deus criou esse centro neutro com o seu poder de atração e acumulação. Aí ele continua dentro da teoria do centro neutro. Se me perguntarem qual é o poder que dá a cada átomo a sua velocidade assombrosa de rotação, responderei que a mente infinita não é capaz de entender isso. Aí fala a filosofia da acumulação, ele está falando da energia, né? A filosofia da acumulação é a única prova de que semelhante poder foi conferido a cada átomo. Aí ele fala, a área de um desses átomos, que é ínfima, apresenta a força atrativa ou magnética que é capaz de empurrar um planeta de maior dimensão. Ele está raciocinando com o átomo como centro neutro. Aí ele fala, olha só a teoria dele. Na teoria dele, assim como o universo, cada planeta está apoiado no espaço num centro neutro. Centro de onde vem essa força desconhecida e poderosa. Aí ele fala, uma vez você fixa um planeta nesse centro, o centro equilibrando ele, dando sustentação,
A força para tirar esse planeta dali tem que ser suficiente, a força de fora tem que ser suficiente para deslocar o maior planeta existente. Tem que ser uma força monumental, tal a força que tem nesse centro interetéreo. Ele fala o seguinte, aí ele fala, quando esse centro de apoio do planeta, esse centro neutro, muda de lugar, aí ele fala, o planeta acompanha. É assim que ele explica o movimento harmônico entre os planetas. Não são os planetas que se movem pela força gravitacional, são os centros que têm um movimento eterno, que tem, né? Porque fica nessa harmonia. Aí ele fala em perpétuo equilíbrio no espaço eterno. É uma teoria interessante, né? Mas não tem o respaldo da teosofia, não. É a forma como ele explicou esse centro. Muitas pessoas, na época, cientistas, afirmaram que isso é anticientífico, né? Mas a ciência, mesmo dizendo na época que isso era anticientífico, ela não tinha explicação para mostrar como é que acontecia aquele fenômeno, que eles viam, mas não sabia. Que força era essa? Aí a teosofia fala aqui uma coisa interessante. Por que que isso aconteceu? Ela fala assim, muitos mistérios do mundo ainda estão para serem revelados, porque não é época ainda. Mas de vez em quando, esses mistérios ficam na guarda dos guardiões divinos, fica na guarda dele, e de vez em quando um desses mistérios cai no domínio humano como uma pedra preciosa e é de extrema utilidade. Mas isso só acontece quando a humanidade, na sua marcha evolutiva, se tornou madura o suficiente para tomar contato com esse mistério. Porque essa humanidade continua na sua trajetória evolutiva em direção à próxima humanidade, que é será a sexta humanidade ou a sexta raça raiz. A nossa humanidade é a quinta humanidade ou quinta raça raiz. E o fim da trajetória evolutiva da nossa humanidade é desembocar, ela se transformar na sexta humanidade, na sexta raça raiz. E certamente nisso novos segredos serão revelados. Aí a teosofia continua dizendo, uma vez que esse mistério sai da guarda daqueles guardiães, eles deixam de ser ocultos, caem no domínio público. E caindo no domínio público, eles correm muitas vezes o risco de trazerem mais malefícios do que benefícios. É o caso da energia atômica. A energia atômica que criou a bomba atômica, o homem descobriu o poder do átomo e logo pensou em usá-lo na destruição. Onde vai o egoísmo e a irresponsabilidade humana? Mas ele ainda fala, quando surge um homem, uma pessoa assim como o Keeling era um sensitivo, era um psíquico fenomenal, que provoca isso. Ele não é largado sozinho, não. É como se fosse uma falha, mas ele não é largado sozinho para não sair andando às tontas, né? Com aquele poder enorme,
e sabe-se lá o que aconteceria. Porque se pessoas desse tipo forem abandonadas à própria sorte, segundo a teosofia, duas coisas aconteceriam. Ou eles seriam vítima do martírio, eles acabariam sendo eliminados pela própria sociedade, né? Como já foram no passado, ou então eles se tornariam vítimas de especuladores que iriam manusear esse poder em benefício próprio. Esse poder que sem sabedoria acabaria em prejuízo da humanidade. Prejuízo esse que sempre quando ocorre, quem mais sofre é a classe mais vulnerável da sociedade, são os pobres. Então esses sensitivos, eles não são soltos assim, largados à sua sorte. Aí vem essa força que o Keely descobriu, existe em cada um de nós, existe em mim, existe em você que está me ouvindo. Ela está lá, aqui dentro, no nosso eu interno, ou nossa alma. Esse eu interno, que formos ver a teosofia, ele teve origem lá atrás, e por ter origem, ele está conectado àquele grupo de seres elevados, os Dhyan-Chohans, os Manasaputras, que foram que nos deram a mente. Dando a mente, eles nos deram a nossa alma, o nosso ser interno, que está aqui dentro e que vai avançar conosco. Lá dentro está essa força em potencial. Esse fenômeno descoberto por Keely era da esfera física ou da esfera do ocultismo? Não era da esfera física, era da esfera do ocultismo. Então vamos falar da similitude com o oculto. John Worrell Keely, né? Ele tinha essa força aflorada nele mesmo, na sua superfície. E além dessa sua capacidade psíquica, ele aliou isso a um gênio em mecânica, a tal ponto que ele construiu uma máquina e criou um circuito de força para essa máquina, advindo desse centro, advindo do éter, e fez isso sem saber. Ele fez uma coisa que hoje só pode ser feita por aqueles iniciados no mistério, os chamados adeptos. Engraçado, por que a força, isso que ele descobriu, não foi aproveitado na época, a humanidade pegar isso e iria revolucionar a época? Porque não era tempo, não daria certo. A humanidade ainda não estava madura o suficiente para ter esse segredo revelado como uma força natural hoje, como um elemento natural existente aí, como a água, o ar. É por isso. E em razão disso que o fenômeno que ele provocou uma grande agitação na época, mas depois morreu. A imprensa detratou ele, chamou ele de fraude, e não foi para frente. Felizmente.
Agora, a sua descoberta, ela teria, se fosse aplicada, teria um grande alcance, porque vejam só o que vai falar dele uma de suas admiradoras, uma mulher chamada Bloomfieldmore, a senhora Bloomfieldmore. Ela era muito inteligente, essa mulher, uma cientista. Olha o que ela diz do Killian. Ela diz o seguinte: um dia o mundo irá homenagear esse homem, um homem que perseguiu o seu objetivo com garra, vencendo as enormes dificuldades que surgiram no seu caminho. O mundo um dia vai reconhecer isso. E continua: nunca, porém, o dedo do destino assinalou de modo tão expressivo a hora propícia para uma nova força, a força do futuro, a força que a humanidade espera, a força que irá revolucionar o mundo. Ela estava muito otimista. E continua, olha só, a análise que ela faz. Na época dela, ela fala assim: as minas de carvão, era no tempo da máquina a vapor, né, alimentada a carvão, as minas de carvão não conseguirão satisfazer por muito tempo os pedidos sempre crescentes, a demanda por carvão que chegam a ela. O vapor chegou ao último limite de sua potência e já não corresponde mais às exigências desta época, que estava no limite a energia. Aí o Alcutino fala uma coisa interessante: se aquela energia do motor de Killian tivesse se tornado factível, os primeiros que teriam sucesso na exploração dessa força seriam os psíquicos, as pessoas com capacidade psíquica, e os espíritas. Vejam só. Bom, fazendo um retrospecto, então, uma coisa curiosa, se essa força que o Killian descobriu tivesse, na época, se tornado factível e se espalhado, conquistado o mundo, os primeiros que teriam sucesso nela seriam os psíquicos, os sensitivos e os espíritas, numerosos, que tinham um certo número na Europa. E eles seriam os primeiros a colher os frutos desse mistério proibido e revelado acidentalmente por Killian. E assim, nós chegamos ao fim da nossa conversa. Conversa que começou lá atrás. Você se lembra? Nós começamos falando das forças da natureza, energia associada à matéria, ao movimento da matéria. Depois falamos da visão do ocultismo de força, lembra-se? Falamos de Ford e sua família, seus filhos. Falamos depois sobre o fulcro de toda essa conversa, que foi o fenômeno do motor de Killian, aquele engenheiro mecânico de Filadélfia, que acidentalmente revelou ao mundo o éter, o mistério proibido. Falamos da ultrapassagem de uma fronteira, porque justamente não era a época ainda desse elemento vir a ser conhecido. E falamos da similitude disso com o oculto, a teoria do Killian e o que diz o ocultismo. Eles falam de centro etérico, o ocultismo fala de centro laia. E eu tenho certeza absoluta que, a essa altura do campeonato,
Agora você conheceu as circunstâncias da revelação do quinto elemento da natureza bem antes do seu tempo, por um acidente, através de um sensitivo chamado Keeling. Não é isso? E gostaria de dizer a fonte disso aí, é esse livro, A Doutrina Secreta, escrita por Blavatsky, volume 2, Simbolismo Arcaico Universal. E vou deixar aqui de despedida essa frase famosa, que diz o seguinte: há mais coisas entre o céu e a terra do que sabe explicar a nossa vã filosofia. William Shakespeare. Namastê. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo encontro.